sereias, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma técnica que está super sendo utilizada por todas as blogueiras, por todos os maquiadores, que é o efeito de pálpebra luz. Fica ligadinha nessa make. Se tu gostar, não se esquece de dar uma joinha, melhor ainda. Para agora esse vídeo. Vamos? Para, dá stop de uma vez, guria. Vai lá no gostei, dá uma joinha e aproveita e já te inscreve no canal caso tu não seja inscrita. Ligeiro que eu vou ficar esperando. Deu? Já foi? Então tá, então agora vem conferir essa make bem de pertinho comigo. Vamos começar então esse nosso olho lindo, gente. Chega mais perto. Eu tô com a minha pálpebra só com base e pó. E a minha sobrancelha já tá corrigida. Primeira coisa que eu vou pegar vai ser um corretivo e vou passar em toda a minha pálpebra. Esse aqui é o corretivo Rosa 1 do da Molinos. Pessoal, eu tenho esse corretivo há muito tempo. Na verdade, eu nem sei se essa marca ainda existe, porque eu nunca mais vi pra vender em lugar nenhum. Mas pode ser qualquer corretivo que tu tiver em casa, desde que ele seja bem clarinho. Vou pegar com um pincelzinho e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Termino de espalhar com os dedos. Eu vou pegar um lápis bege, esse aqui que eu tenho é o da Catarine Hill, e vou aplicar ele embaixo da minha sobrancelha. Com o dedinho mesmo eu vou dar uma espalhada. Agora eu vou pegar uma sombra iluminadora e colocar por cima deste lápis. Hoje eu vou usar só a nossa palhetinha CD da Catarine Hill. E a sombra que eu vou usar para baixo da sobrancelha é esta daqui, ó. Que é um tonzinho de bege opaco. Pego com um pincelzinho de aplicar sombra e deposito aqui onde nós colocamos o lápis bege. Primeiro passo é esse, super fácil, né? Eu vou pegar primeiro essa sombrinha marrom aqui mais quente, com um pincelzinho de esfumar, e eu vou depositar por toda a pálpebra móvel. Vai depositando aos pouquinhos para não deixar muito marcado também. Eu apliquei só na pálpebra móvel, agora eu vou levando de leve pro nosso côncavo e já vou esfumando. Esfumar sempre em movimentos circulares e vai e vem. Limpo bem o pincel. E agora eu vou esfumar só aqui nessas bordinhas, pra ficar mais suave. Só que não vou mais arrastar pra cima, porque, por exemplo, se nós formos esfumar e continuarmos levando pra cima, esse esfumado vai parar aqui na nossa sobrancelha e nós não queremos isso. Então a gente esfuma só movimentos de vai e vem no mesmo lugar, só pra suavizar essas bordinhas. Quanto mais na ponta nós pegarmos o nosso pincel, melhor fica o nosso esfumado. Gurias, esfumar é questão de paciência, não adianta querer fazer super rapidinho porque não vai dar certo. Tem que ter calma, paciência e esfumar quanto tempo for necessário. Podemos também utilizar um pouco dos dedos para dar essa suavizada. Eu vou voltar com um pouco do mesmo marrom e vou aplicar novamente só na pálpebra móvel, depositando ela até a linha do côncavo, sem ultrapassar a linha do côncavo, aqui, ó. A mesma paletinha e o marrom mais escuro e fazer o mesmo procedimento, só que nós não vamos levar até o final do nosso esfumado marrom claro. Nós vamos levar só até o côncavo e fazer o degradê desses dois marrons. Começo depositando na pálpebra móvel. Gurias, eu mudei um pouco da configuração da câmera porque eu tava achando que a luz estava muito amarelada. Mas vamos continuar. Ó, vamos continuar depositando o nosso marrom escuro por toda a pálpebra móvel, levando até a linha do côncavo. O que a gente faz agora? Novamente limpa o pincel na mão. E agora só no côncavo nós vamos começar a esfumar, sem arrastar pra cima. Eu quero dar uma intensificada nessa cor da minha pálpebra móvel. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra, vou umedecer ele, vou pegar essa sombra marrom mais escura que nós estamos utilizando e vou depositar a sombra só na pálpebra móvel. Pego novamente o pincelzinho de esfumar
e esfumo essas bordinhas aqui do côncavo apenas. Só pra não ficar marcação. Vou pegar um pouco desse marrom mais escuro e vou trazer aqui no cantinho externo ele mais em diagonal, porque eu quero esse efeito mais puxadinho. Não precisa se preocupar muito com a demarcação certinha, porque depois nós limpamos com corretivo e fica super certinho o nosso recorte. Com o pincel de esfumar limpo, pego bem pouquinho do nosso marrom mais quente que utilizamos primeiro e coloco aqui bem na transição do côncavo com o marrom mais quente e esfumo. Vou pegar um outro pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o 06 da Vult. E vou esfumar aqui agora a bordinha, porque eu quero que ela fique mais suave. Ah, se tu vê, eu deixei muito marcado, o que que tu faz? Pega aquela primeira sombra que nós utilizamos pra botar aqui abaixo da sobrancelha e vem esfumando com ela aqui nas bordinhas. Que ela já vai ajudar a dar uma suavizada. Vou voltar pro pincel mais fofinho de esfumar. Esse aqui, se eu não me engano, é o 18 da Dylos. E vou continuar esfumando aqui nessa bordinha. Botei mais um pouco de marrom mais quente. E vou esfumar sem crescer ele pra cima. Vou pegar um pincelzinho de base e vou limpando essa sujeira que cai aqui embaixo. Como eu quero dar um toque mais diferente pra esse nosso esfumado, eu vou pegar um pouquinho de sombra laranja, bem de leve. E vou colocar aqui nessa bordinha, só porque eu quero que ele fique mais quente. E bem de leve eu vou esfumando. Eu quero dar uma iluminada maior na minha sobrancelha, que eu ainda achei que ela ficou muito apagadinha aqui abaixo da sobrancelha. Volto com um lápis bege. Em vez de colocar aquela sombra que nós colocamos antes, eu vou botar essa aqui do lado, que ela é um pouquinho mais cintilante. Quero que ela dê um brilhinho a mais. Com o pincel e continuo esfumando como se não tivesse amanhã. Côncavo esfumado, antes de fazer o nosso ponto de luz, eu já vou fazer a parte de baixo. Eu vou pegar um pincelzinho lápis. Foca. Vou pegar primeiro a sombra marrom claro que nós utilizamos e vou depositar na nossa linha d'água. Na linha d'água não, rente aos cílios inferiores, esquece. Pego agora o marrom mais escuro e faço o mesmo procedimento. Vou limpar o meu pincel lápis e vou dar uma esfumadinha. Agora, para dar o formato do nosso olho, eu vou pegar o corretivo da Tracta. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa sujeira. Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, para dar uma limpadinha a mais. E eu vou vir fazendo o recorte em direção à sobrancelha. Vou pegar uma esponjinha dessas estilo Beauty Blender, umedecida, que ela fica mais gordinha, assim, mais fofinha. E vou dar batidinhas. Vou pegar um pincelzinho de corretivo e vou fazer o recorte aqui embaixo com ele. Depois a gente volta novamente dando acabamento, tá, pessoal? Grazi, pegou demais meu corretivo aqui na lateral do olho. O que que eu faço? Volta com um pincelzinho de esfumar sujo e faz o acabamentinho aqui na lateral. Vou pegar um pozinho para selar esse corretivo, que eu vou usar é o 01 da Vult. Pego na mesma esponjinha e deposito aqui onde foi o corretivo para ele ser selado. E tiro o excesso com um pincel. Agora vem o tchan da nossa maquiagem, o ponto central. Vou pegar um pouquinho de corretivo. Pode ser fixador de sombras, na verdade até é melhor fazer essa parte com o fixador de sombra, mas como eu não tenho fixador aqui, eu vou usar um pouco de corretivo. E vou colocar bem no centro da nossa pálpebra para fazer o ponto de luz. Como é que eu vou medir? Eu vou ver aqui onde está a minha íris, vou olhar no espelho, medir com o pincel e carimbo onde for o centro. Vou dar umas batidinhas com esse corretivo, não levando até o côncavo. E espalho com um dedo. Gurias, agora eu vou vir com uma sombra iluminadora. Pode escolher
o tom da tua preferência. O que eu vou utilizar é esta aqui mais salmãozinha. Pego o pincelzinho de aplicar sombra, pego a nossa sombra salmão e passo aqui em cima do corretivo. Se tiver em casa um pigmento ou um glitter, pode ser feito com ele também. O resultado até fica mais bonito. Mas como eu não tenho, eu vou utilizar apenas sombra. Para ficar ainda mais iluminada, eu vou usar um pouquinho dessa minha sombra da Colors, a 202, que já tá até no fim. E eu vou aplicar por cima. Essa sombra 202, ela tem um brilho lindo, fica maravilhoso para noivas. Aplicamos. Vou voltar com o pincelzinho de esfumar e vou dar acabamento. Agora eu vou pegar uma sombrinha opaca, iluminadora, com o pincel lápis limpo e vou fazer um pontinho de luz aqui no meu cantinho da lágrima. Lápis bege da Catarina Hill na linha d'água. Hoje eu não vou usar delineador, mas eu quero um efeito diferente. Eu quero como se fosse um delineado, só que esfumado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis preto, esse meu aqui da Intense do Boticário. Se tu tiver algum mais macio que seja mais maleável, melhor ainda. Vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios, para pigmentar mais a raiz dos cílios. E bem rente a raiz dos cílios inferiores. Venho com o pincel lápis, gurias, e pego uma sombrinha preta, pego de leve, dou uma batidinha para tirar o excesso e vou esfumando onde nós colocamos o lápis. Vou voltar novamente com a sombrinha da Colors e vou dar uma intensificada aqui no meinho. Aplicar um produto, dá acabamento. Certo, meus amores, agora eu vou pegar um Curvex. Esse meu aqui é um bem baratinho, da China mesmo. Vou curvar os meus cílios. Se tu tiver cílios postiços, souber aplicar e tu gosta de usar, te joga, porque a maquiagem fica linda com cílio postiço. Ela dá um diferencial muito grande. Como no atual momento eu não estou sem cílios postiços, porque o meu não está mais utilizável, eu vou apenas não, né, meu bem? Querida, não sabe falar, fica quieta. Eu vou apenas colocar máscara de cílios. Essa daqui é da Natura Aquarela. É super máscara para cílios e não tem nenhum outro nome mais específico. Mas é pincel bem gordinho. Eu vou aplicar e já volto. Tu me espera que eu vou voltar com a máscara de cílios aplicada e com o outro olho pronto. Espera aí, não sai daí. Bom, minhas sereias, passei a máscara de cílios, fiz o outro olho e agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho como que ficou o nosso resultado final desta make. Bom, gurias, esse é o resultado final da nossa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que futuramente a lista de produtos vai estar lá no blog. Então, se tu nunca acessou, acesse www.grazielahorta.com. E essa make pode ser adaptada para tudo que é tipo de cor, para todos os estilos que tu gosta. Certo, meu amor? Um super beijo, fica com Deus. Não se esquece de deixar o joinha se tu ainda não me deixou, de te inscrever no canal se tu ainda não é inscrita. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!